Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula nós vamos dar continuidade na análise aos órgãos que compõem a OAB. Na videoaula passada a gente viu o Conselho Federal e o Conselho Seccional. Agora a gente vai ver a subseção e a Caixa de Assistência dos Advogados. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, começando então pelas subseções, com base no artigo 60, 61 do Estatuto da OAB. As subseções são partes autônomas dos conselhos seccionais, elas funcionam como extensões e têm a função de descentralizar algumas atividades destes conselhos. A sua área territorial, ela pode abranger tanto um município como mais de um município, inclusive na capital do estado. Para se criar uma nova subseção dentro de uma seccional, faz-se necessário que haja mais de 15 advogados domiciliados profissionalmente na respectiva área de abrangência. Então, se nessa respectiva área de abrangência tiver mais que 15 advogados inscritos, é possível criar uma nova subseção por parte da seccional. As competências da subseção, essas competências estão previstas lá no artigo 61 do Estatuto. Entre elas estará instaurar e instruir processos disciplinares. Então, quem vai instaurar, vai poder abrir e instruir esses processos são as subseções, que depois vão encaminhar, depois de um relatório prévio, de alegações prévias, por assim dizer, um parecer prévio sobre a conduta disciplinar envolvida, encaminhar para o Tribunal de Ética, que vai fazer o julgamento depois de pegar o processo instruído vindo da subseção. Também é competência da subseção receber os pedidos de inscrição no quadro de advogados, estagiários da OAB, instruindo e também emitindo um parecer prévio que vai ser encaminhado para o Conselho Seccional avalizar ou não a inscrição daquele colega que pode vir a se tornar um colega advogado. Então, esses são alguns destaques da competência das subseções nos termos do artigo 61 do Estatuto. Agora, a Caixa de Assistência dos Advogados. Bom, qual é a finalidade da Caixa de Assistência dos Advogados? Ela tem a finalidade de prestar assistência aos advogados e aos estagiários vinculados, obviamente, ao respectivo conselho seccional. Isso quer dizer que a cada seccional tem uma Caixa de Assistência dos Advogados instalada que vai fazer esse papel de braço social da OAB, que vai fomentar um monte de políticas, por assim dizer, sociais, para cobrir esse advogado, oferecer a esse advogado serviços, benefícios que venham a lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida, por assim dizer. Essa Caixa de Assistência, ela é criada pelo Conselho Seccional, obviamente, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Então tem que haver mais de 1.500 inscritos, advogados inscritos naquela seccional para poder criar essa Caixa de Assistência dos Advogados. Naturalmente que uma vez registrada essa Caixa de Assistência dos Advogados, com a aprovação e o registro do seu estatuto no próprio Conselho Seccional, ela vai adquirir uma personalidade jurídica própria. Né? Lembrando que apenas as subseções não adquirem essa personalidade jurídica própria, estão vinculadas de certa forma aos conselhos seccionais. Mas as caixas de assistência do advogado, elas sim têm personalidade jurídica própria. Caso essa caixa, possível futuramente, enfim, ela seja desativada, extinta por alguma razão, o seu patrimônio, tudo que foi construído por essa Caixa de Assistência, se incorporará ao Conselho Seccional que a criou, né? Então, se uma Caixa de Assistência vinculada a determinada seccional venha a ser extinta, desativada, todo o patrimônio dela volta a ser incorporado pelo Conselho, pela seccional. Como funciona a diretoria da Caixa de Assistência? Bom, são 5 membros,
com atribuições definidas no seu regimento interno e, naturalmente, que esses membros são eleitos quando há a mesma votação para o conselho seccional. Então, nós já falamos na aula passada que quando nós votamos na chapa do conselho seccional, para o presidente da seccional, nós votamos na diretoria da seccional, nós votamos nos conselheiros que compõem aquela seccional, nós votamos na delegação que vai representar aquela seccional no Conselho Federal e também votamos, por consequência, na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. É como se fosse efetivamente um chapão que vai abranger todas essas pessoas. Quais as fontes de renda da Caixa de Assistência? Bom, nos termos do estatuto, né, são duas fontes de renda, por assim dizer. A primeira delas, metade líquida das anuidades, tá? Metade líquida das anuidades. Aliás, conforme o artigo 56 do regulamento, do valor bruto das mensal, né, das anuidades, são descontados 60% com o seguinte destino. Então, um destaque aqui importante em relação ao que entra na OAB por meio de anuidade, de receita com base na anuidade, tá? Com base no artigo 56 do regulamento. Bom, 10% vai para o Conselho Federal da OAB, desses 60% que entra mensalmente da anuidade, né? 10% vai para o Conselho Federal da OAB, 3% para o Fundo Cultural, que é administrado pela Escola Superior da Advocacia, né, que é um membro vinculado à seccional, que fomenta uma série de cursos voltados ao advogado, enfim, feito para aprimorar técnico e profissionalmente o advogado. 2% vai para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, o FIDA, e 45% para as despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. Então, isso 60%, né, 60% está aí nesses percentuais estipulados do que é arrecadado da anuidade mensalmente, né? E aí, obviamente, a outra metade vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Além de metade líquida das anuidades, as contribuições obrigatórias devidas pelos advogados incidentes sobre os atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia, que são fixados pelo Conselho Seccional. Então, com cada seccional tem uma tabela de custos e emolumentos para promover determinados atos perante o Conselho Seccional, por exemplo, como inscrição numa sociedade de advogados, segunda via de credencial, enfim. Então, tem determinadas contribuições lá que parte dessa arrecadação também vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Então, elas têm fontes de renda próprias estipulados em lei. Certo, pessoal? Então, fechamos aqui a aula relacionada aos quadros órgãos da OAB, vimos as subseções e vimos as caixas de assistência dos advogados. Por hoje é só, até a próxima.